Bom, 6:05, bora lá. Vamos ler aqui o que tem em Colossenses para nós hoje e, e a gente vai tocar para frente aqui. A gente vai falar hoje sobre identidade, tirar a dúvida aí de algumas pessoas que perguntaram sobre como encontrar essa identidade, como buscar ela na palavra. Fui atrás e vamos ver se eu trouxe a solução ou não, vamos ver. Então acompanha aí comigo aí. Colossenses 3:12 diz assim, ó: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vou ler em outra versão aqui, que é assim, ó. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Show? Beleza. Bom, vamos falar sobre identidade então, né? Pessoas me perguntaram relacionado à identidade e a gente tem falado isso também em diversas lives, né? Sobre como fazer a identidade faz a diferença, né? No seu dia a dia. Então, brevemente a gente vai trocar aqui uma ideia aqui a respeito disso, o que a palavra de Deus nos ensina sobre quando a gente encontra a nossa verdadeira essência. Tem pessoas que vão escutar isso, né, e vão entender por um outro lado, às vezes não o lado espiritual da coisa, mas o que a gente vai se aprofundar aqui é o lado mais emocional, né, o lado na qual a gente trata as coisas em determinadas situações. Lendo a palavra aqui de Colossenses, a primeira coisa que a gente verifica é que nós de fato somos escolhidos de Deus. Eu trouxe aqui alguns significados das palavras que a gente leu, para a gente poder se aprofundar mais sobre isso. E é interessante que todas essas palavras na qual nós lemos aqui, nesse pequeno versículo, se a gente for se aprofundar, né, a gente consegue ter um entendimento de fato da nossa essência, do porquê nós viemos ao mundo e o que Deus, porque Deus nos escolheu. Você pode estar se perguntando, Deus me escolheu para pregar a palavra dele, Deus me escolheu para fazer dar frutos nessa terra, Deus me escolheu para diversas coisas, né? Mas aí a pergunta que eu volto para você é qual delas você tem praticado? E sabendo disso, o que você tem feito, né? E se caso você não sabe do porquê que Deus te escolheu, a gente vai frisar aqui alguns pontos aqui nessa live aqui, fechou? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente fala, né, é sobre a palavra escolhido, né? E o significado da palavra escolhido é, é um objeto, né, preferencial. É algo que foi separado. Então Deus nos separou, né, como algo preferencial, né, para Ele. Então nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos qualquer ser humano. Você de fato existe. Bom dia, Cláudio. Dentro de você, de fato, existe uma essência, algo diferente, né? Vamos dar um exemplo aqui. Dentro da sua empresa, por exemplo, não existem. Vamos colocar uma empresa que tenha, digamos, 10 funcionários, com dois setores, três setores normalmente, né? Dentro de uma empresa, normalmente com 10 funcionários, quantos gerentes você vai ter sobre essa empresa, né? Normalmente um, né? Talvez você mesmo gerencie, né? Talvez dois, dependendo da quantidade de departamentos que tem ali, né? Ou de lojas, enfim. E por que são menos os gerentes, né, do que a quantidade de funcionários? Porque esses são os escolhidos. Esses são os que melhor, talvez você como líder ali, né, enxergou com capacidade, né? Você melhor identificou que
trataria com características diferentes às situações, teria ali um corpo de soluções, né, mais amplo, às vezes confiança, às vezes liderança, né, essas características que envolvem um líder, né, confiável, né, outras que a gente vai citar aqui no decorrer do que a gente já mencionou na palavra, né, que a gente vai ver que isso de fato forma, no final das contas, uma palavrinha chamada líder, né? A gente também vai mencionar sobre isso. Mas, enfim, você ser escolhido, separado, é algo de preferência. Então, Deus, ele de fato escolheu a cada um de nós para determinadas coisas, né? E por isso que eu friso tanto e falo tanto sobre a questão de você exercer algo para ele, da sua identidade, que somente você conseguirá fazer, né? Então, de fato, esse é uma coisa muito pessoal, né? Ninguém vai conseguir chegar para você e dizer o que de fato Deus te separou para fazer. Então, você é uma pessoa escolhida, ok? A segunda coisa que a gente tem aqui para mencionar, que a palavra de Deus diz, é a compaixão. E vamos lá, a gente foi atrás do que significa compaixão para a gente trazer aqui certinho. Bom, o significado de compaixão eu vou ler. Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. Ou seja, não está falando de si próprio. Acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Ou seja, compaixão não é algo que você tem a si mesmo, e sim para com o outro. Você vê uma pessoa sofrendo sobre uma determinada situação e você se compadece dela, né? Você tem atitudes para minorar, né, aquele sofrimento daquela pessoa. Isso é ter compaixão, né? Um exemplo muito claro são as ações sociais, né? Um exemplo, às vezes você passa por uma pessoa e ela está sentindo frio, sentindo fome, e você se compadece dela e a ajuda, né? Então, isso é ter compaixão. Tudo isso que a gente está falando aqui vai formar no final um caráter, que é o caráter que de fato Deus nos menciona como escolhidos. O que um escolhido dele deve possuir. Então, vai anotando aí ou gravando isso aí na sua mente. Primeira coisa, você é um escolhido. Segunda, é ter compaixão, né? Então, compaixão é você ver uma pessoa que está passando por alguma determinada situação ruim, se compadecer dela, né? Com verdade, é claro, né? Com sinceridade, e ali, de fato, né? Fazer algo para essa pessoa, não somente você ver aquilo e passar por ela. E, de fato, isso tem sido tem sido difícil de acontecer nos últimos dias, né? Às vezes a gente passa por pessoas, né, que estão ali em uma determinada situação e pelo fato da correria do nosso dia a dia, ou do que a gente tem para fazer, ou a gente ignora aquilo, né? Então a compaixão é algo que tem esfriado e isso está dentro de nós, às vezes não está aflorado, não está sendo exercido, né? Mas de fato é uma característica que há dentro de nós como escolhidos de Deus. Beleza. A outra coisa que nós temos aqui, que é a terceira coisa, é a bondade, né? O que significa a palavra bondade? A palavra bondade significa qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Benevolência, benignidade, magnanimidade. Ação que reflete essa qualidade. Então, qualidade de quem tem alma generosa, né? Bondade. O que é você ser bondoso, né? Você ser bondoso, existe uma simplicidade tão grande nessa palavra quando a gente fala bondade, né? É algo que é natural de você já ter o entendimento, né? Você ter bondade com alguém a primeira coisa que eu consigo imaginar é você fazer algo sem querer receber algo em troca, né? O que é você ser bondoso? Imagina você como se atendendo um cliente, por exemplo.
Você vai atender um cliente, você vai lá e entrega o produto para ele com um sorriso, com um bom dia, com um boa tarde, com uma boa noite, conversa com ele, escuta o que ele tem para falar, né? Ele vai comentar alguma coisa com você, você vai e responde, ou seja, olho no olho, né? Palavras sinceras. É um exemplo de você exercer a bondade, de você ter a bondade. É uma coisa muito simples de se fazer. Outra coisa que também está escassa no mundo, que hoje em dia você quer entregar, às vezes, seu produto ali, receber o dinheiro, valeu, boa tarde, boa noite, e bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, próximo, né? E aí vem o próximo. A gente parece que está em um caixa de supermercado, na qual as pessoas vêm com, sei lá, seus sentimentos, com suas mercadorias, digamos assim, né? E a gente não quer escutar a pessoa, a gente só quer receber, né? Entregar e tchau, né? Ou seja, falta esse consentimento de bondade, né? Da gente trocar palavras, né? Um bom dia hoje, por exemplo, ele na maioria das suas vezes é dado de forma banal, né? O que significa o bom dia? É um desejo seu a uma outra pessoa, né? Bom dia, né? Ele sempre deveria estar acompanhado de uma exclamação, né? De um desejo que você está apresentando para uma pessoa, né? Você não está ali somente escrevendo palavras, mas olha como que as coisas com o cotidiano elas vão se tornando muito mais do que simples, né? E aí passando para o lado banal da coisa, que coisas simples elas tendem a se tornar, se não exercidas da maneira correta, elas acabam se tornando banal, né? Elas insignificante pelo inconsciente da pessoa. Bom, e aí nós temos, essa é a terceira, a quarta que a palavra menciona é a humildade, né? Então, vamos lá, vamos recapitular. Colossenses 3:12, como são os eleitos de Deus, né? Os escolhidos dele. Primeiro, escolhido. Segundo, compaixão, bondade. E agora a gente vai falar sobre a humildade. No significado da palavra humildade, nós temos qualidade de humilde, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Tá vendo como tudo é voltado para dentro de você? Vou ler de novo. Virtude caracterizada pela consciência das próprias características, das limitações, modéstias e simplicidade. Engraçado, né? Que Deus nos escolhe para fazer o que é simples. Ele não nos escolhe, ele não escolhe somente, ele não escolhe aqueles que fazem coisas extraordinárias, né? Ele não escolhe, não, aqui não é mencionado pessoas que fazem além da sua capacidade, pessoas que exercem funções na qual não compreenderiam como fazê-las, né? Pessoas mágicas, magníficas. Não, Deus trata da simplicidade. O amor dele é simples, né? Tudo é tão simples na palavra de Deus e a gente às vezes não entende isso pelo fato de ser simples e a gente às vezes não querer entender a respeito. Então, humildade trata-se de novo do seu interior, né? De você saber o que é humilde. Graças a Deus, né? A minha família é uma família humilde, né? Tanto na sua simplicidade quanto nas suas atitudes, né? São exemplos de pessoas para mim que transformam aí minha cultura e transformam o meu caráter dessa forma. Então é uma coisa que eu não tenho dificuldade de ter, né? Mas eu entendo que pessoas aculturadas de outras maneiras, né, possuem às vezes uma dificuldade por ter uma realidade diferente, né? Por exemplo, você entender a característica das suas limitações parece ser algo fácil, né? Mas de fato existem pessoas que não acreditam no seu potencial, elevam esse pensamento como se fosse um super-homem, né? E acaba daí deixando Deus de lado, né? E fazendo com que todas as coisas que os seus afazeres ali seja feito por força bruta e desvia de fato,
da essência, né, da sua própria identidade e acaba daí saindo da humildade e não tendo a consciência das suas limitações. Bom, a quinta coisa que nós temos aqui, depois da humildade, e é interessante que existe uma sequência aqui, né, que você pode, depois se você alinhar e for falar, se tirar dessa sequência você não consegue ter, né? A palavra de Deus é excepcional. A quinta, então, é a mansidão, né? O que significa a mansidão? Qualidade ou condição de quem é manso. Brandura de gênio ou de índole. Brandura na maneira de expressar-se. Doçura, meiguice, suavidade. Você não consegue ver de novo a simplicidade do que a gente está falando, né? Ou a simplicidade do ser que é escolhido por Deus. As características desse ser, ou desse líder, ou desse gerente, ou desse general, ou sei lá, qualquer outra palavra na qual você queira colocar para você como filho dele, né? Como filho de Deus, as características que Deus busca em você, né? Então, se a sua pergunta é como encontrar a minha identidade com Deus, né? Como encontrar o que de fato eu vim fazer neste mundo, né? Existem essas características que devem ser afloradas em você e devem ser exercidas para que de fato você consiga compreender a sua identidade e praticá-la, né? Então a gente vai mencionar isso no final, mas a gente só vai conseguir exercer a nossa função como identidade de escolhido por Deus quando nós praticarmos o que a gente está falando aqui, né? Essas palavrinhas aí, por isso a gente está abrindo o significado de cada uma. Então a quinta é a mansidão, né? A mansidão é algo fantástico, porque eu acho que sem ela a gente não conseguiria contornar situações difíceis, né? A mansidão, ela faz, quando você fala assim em ser manso, né? Você pensa uma pessoa que, claro que tudo na vida tem um equilíbrio, né? Uma pessoa muito mansa, ela deixa a desejar também, e não é isso que a gente menciona aqui. A mansidão é quando você se depara com determinada situação e você encontra calma para resolver, né? E não se desespera. E isso é difícil para todos nós, né? Às vezes a gente se depara com certas situações na qual a gente se debate em desespero para poder solucionar, né? E de fato, né, existem coisas no qual só a mansidão, né? Nós falamos isso ontem na live, às 21 horas, referente a essa questão, né? O tempo, né? Ele resolve muita coisa e ele soluciona muita coisa, né? E quem consegue dar tempo para se resolver determinada coisa é somente uma pessoa mansa, né? Você não consegue pegar uma pessoa eufórica, uma pessoa, sei lá, sem mansidão, né? E dar um tempo para ela resolver uma determinada situação. É igual você, sei lá, pega um exemplo de trabalho, né? Na qual você tem uma, um trabalho para ser resolvido e você determina um tempo para com aquilo. Se o tempo for curto, a pessoa desespera. Ela, primeiramente, não sabe o que fazer. Se o tempo for longo demais, aí inverte a situação. Às vezes a pessoa desleixa e deixa mais para o final, né? É muito do brasileiro isso, deixar para a última hora para fazer as coisas, né? Falo de mim mesmo, existem tantas coisas nas nossas vidas que a gente vai deixando, 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 e aí quando chega lá em cima da hora, a gente fala, opa, é hora de fazer. E aí já está em cima da hora, faz de qualquer jeito. Aí não tem como você ter a mansidão mais, porque daí você errou no aspecto aí da característica. Então esse é a quinta característica de um escolhido. Qual que é a sexta característica? E eu creio que aqui a mais importante, né? Lembra que eu mencionei sobre a sequência dessas características? O Adriano colocou aqui, ó. Pode se chamar de resiliência. Resiliência seria referente à mansidão, Adriana? Ou referente à humildade? Eu li só agora. Bom, a sexta coisa que nós temos aqui é a paciência. E aí eu vou mencionar todas de novo para você entender essa sequência
e conseguir encaixar. E como uma sem a outra não funciona. E aí você entender também um pouquinho, sei lá, 0,1% da essência que é a palavra de Deus. Do quão preciosa ela é e do quão perfeita ela é. Né? Vamos lá. Escolhido. Primeiramente. Então, entendi. Então é referente à mansidão. Resiliência, exatamente, referente à mansidão. Então vamos lá, 6 coisas, né? Primeiramente, escolhido, né? Você foi um escolhido e ungido por Deus. Ok, fechou. Segundo, compaixão, né? Como a gente mencionou aqui, você ter sentimento, né? E afeição pelo outro, né? Você se compadecer pelo outro. Se eu inverter já de cara aqui com o terceiro, né? Eu já consigo meio que embolar as coisas. Bondade, né? A bondade sem a compaixão, vou invertendo o escolhido, né? Compaixão e bondade. Se eu pegar a bondade e tirar a compaixão, o que que acontece? O que que acontece quando a pessoa você vou dar um exemplo bem claro aqui. Quando você é líder de alguma coisa, está lá no seu trabalho ou na sua família e vem uma pessoa que você não conhece, que você nunca ouviu falar dela, não tem um conhecimento sobre ela, e ela é bondosa com você, é bondosa com outra pessoa do lado, e aí você vê só bondade, 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 bondade. Primeira coisa que você faz é o quê? Desconfia. Não é assim? Né? Hoje em dia é impressionante. Você pode ter todas essas características que tem aqui. Você chegar num trabalho e você exercer elas, a primeira coisa que as pessoas começam é desconfiar de você. Por quê? Porque não houve ali ainda uma compaixão. Né? As pessoas ainda não te viram suprir ou tentar suprir um sentimento ruim de uma outra pessoa. Ou seja, você se compadecer de alguém. Então, quando entra nessa ordem, né, quando um escolhido ou uma determinada pessoa, a gente deu o exemplo aqui no início sobre gerente, né, você foi lá e nomeou um gerente para a empresa. Aí tem um funcionário do lado que ficou com ciúme porque achou que ia ser ele. Aí esse gerente, numa determinada situação com outro funcionário lá, né, ele foi lá, se compadeceu do funcionário. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou gerente de uma empresa e aí, quando eu fui nomeado gerente, um outro colega de trabalho ficou com inveja porque ele achou que ele pertencia a ele esse cargo. Ótimo. Conflito, né? Beleza. Todos novos ali dentro da empresa, o cara não me conhece, enfim, eu tô lá e continuo gerenciando. Um terceiro funcionário, né, passa por um problema, né, em determinada situação e não consegue ir à empresa, só que naquele dia ele tinha que resolver um problema muito importante, né? Eu, como gerente, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, me compadecer desse terceiro funcionário, executar a função que ele tinha para executar ou resolver aquele problema ali, né? Ou seja, ter a compaixão por entender o sentimento ruim que ele está passando, ou pelo fato dele, às vezes, sei lá, no exemplo, ter perdido um ente querido ou algo do tipo, né? Me compadecer e resolver o problema dele. Aquele cara que tinha inveja de mim ali, ele vai ter com certeza um estalar de dedo na cabeça. Ele vai, primeiramente, ele vai falar: peraí, então, calma aí. Esse cara não é qualquer cara, né? Ele está se mostrando ter algo diferente, né? Como também tem outras características que a pessoa pode pensar, né? Que ele está fazendo para se mostrar, enfim. Só que aí é que está o negócio. Quando completo essas características que a gente está citando aqui, tudo se encaixa e as pessoas conseguem entender de fato a sua essência e a sua identidade. Vamos lá, vamos seguindo, né? Então, escolhido, compaixão e bondade. Aí na bondade a gente entrou sobre qualidade de alma, de nobre, qualidade de alma nobre e generosa. Então entrou a generosidade. Então aí a gente já não conseguiu inverter, né? A quarta, humildade, né? Você ser humilde. Então nós entramos aqui na parte da humildade. Eu vou ler aqui de novo. Qualidade humilde, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, né?
Isso aqui é fantástico, porque a parte da humildade, né, inverte de novo lá com a compaixão, inverte de novo com com a bondade, né? Por exemplo, se eu pegar a humildade e colocar ela lá em primeiro lugar, uma pessoa que é humilde e não tem ainda a compaixão, a característica de compaixão, ela pode, de maneira errada, né, tentar consertar um sentimento ruim de uma outra pessoa, né? Ou ela não vai conseguir por não se compadecer. Então, segue a ordem, né? Que aí a gente vai falar no final sobre a paciência. Então, depois da humildade, a mansidão, né? E aí, a mansidão é algo também sobrenatural, que quem é manso e humilde de coração segue-se como Deus menciona, o coração de Davi, né? Ser manso, né, é tratar as coisas com, eu creio que com sabedoria, né, com um entendimento devido na qual coloca-se as coisas no lugar. Existem perfis na qual pessoas são executoras, né, tratam as coisas de maneira rápida, outros são analistas, né, analisam muito e não executam. Então existem várias características e a mansidão eu acho que é algo que te faz talvez pensar, né, em determinada situação antes de agir, né, mas não te faz executar sem ter de fato uma clareza sobre aquilo ou sobre aquele, né? E aí vem a questão da paciência. A paciência eu acho que ela engloba todas as outras, é uma opinião minha, sabe? Sem a paciência você não consegue ter compaixão, sem a paciência você não consegue ter bondade, sem a paciência você não consegue ser humilde, né? Sem a paciência você não consegue ter mansidão, que eu acho que está muito ligado uma com a outra. Não sei se você concorda comigo, mas imagina uma pessoa sem paciência ter compaixão de outra, assim como a gente leu, que é você compadecer de alguém, né? Imagina uma pessoa que perde um ente querido e você chega lá sem paciência nenhuma para aquela pessoa, e aí a pessoa começa a chorar, né, no seu ombro ali aos prantos por uma perda, e você, sem a tal da paciência, como que você vai resolver isso? Né? Como que você vai se compadecer dela? Você conseguiria fazer isso? Né? Então é onde a gente consegue ver a essência da palavra de Deus e o que de fato ele nos ensina, que existe uma ordem e essas características ela formam o escolhido. Então, se você de fato quer entender como ser um escolhido de Deus, siga essa ordem, né? Que ordem, Kirk? Primeiro, saiba, você é escolhido. Segundo, né? Tenha compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Agora, a paciência ela engloba todos os outros. A paciência, sem a paciência você não consegue ser bom, né? Sem a paciência, sabe aquele ditado assim que a pressa é inimiga da perfeição? Não é assim que dizem, né? Ou seja, existem coisas na qual se você fizer de qualquer maneira, ela vai ser com maneira rápida, né? Para poder somente exercer a função ou executar o trabalho, né? Talvez, né, com paciência seria feito melhor. Uma forma de expressar isso, pega um texto, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ver se dá para ver direito aqui, mas pega um texto qualquer, escreve de maneira rápida, uma frase de 2 linhas, de maneira rápida, e depois escreve de maneira lenta, né? Palavra por palavra, letra por letra, né? Ah, Kirk, pelo amor de Deus, isso não é ser paciente, isso aí eu não tenho tempo para isso, né? Por que a letra de um médico é daquele jeito, né? Você já tentou compreender? O cara ele precisa ali rapidamente preencher, né, várias coisas, né, várias escritas, né, e próximo, e próximo, e próximo, né? Ou seja, não tem-se uma paciência nem para a escrita, né? Então, um exemplo da gente entender como as coisas são feitas quando se tem a paciência, né, nessa essência da execução, né? É isso, é você ver o modo correto de se fazer. O que você está falando que eu tenho que ser lento? Não, eu estou falando que você tem que ser paciente, né? Às vezes você está executando uma função que é uma gambiarra, né?
ela vai ser executada de uma maneira correta? Você vai conseguir executar? Vai, mas se tem uma maneira de você solucionar aquilo para que aquilo não aconteça mais, né, faça, né? Vai ser resolvido. Ó, o Cláudio colocou aqui, a paciência vem de um estado de espírito também. Com certeza. Aí é a nossa alma, né, executando uma essência divina, né, de dentro para fora. Então, paciência também não, você não consegue ter humildade sem ter paciência, e você não consegue ter mansidão sem ter paciência. Então, vamos lá. Características que formam uma identidade para com Deus. Kirk, eu tenho uma identidade com Deus. Você é imagem e semelhança dele, né? Quais são as características que Deus coloca aqui em Colossenses 3:12 para aquele que é escolhido dele? Escolhido é a primeira, né? Escolhido, ele é uma característica, porque você não poderia ser, né? Não é que você não poderia, todos nós somos. Aquele que crê de fato em Deus aquele que não crê não é, né? Então eu coloco isso dentro como uma característica, porque são separações, né? Então, característica de um escolhido é aquele que foi separado. Compaixão, aquele que compadece. Bondade, aquela qualidade de alma nobre, generosa, né? Humildade, virtude da característica de humilde, ou de saber e ter consciência das suas próprias limitações. Mansidão, a qualidade e condição de quem é manso, né? Tem o gênio ou a índole, brandura ou maneira de expressar a doçura. E a paciência, né, que aí a gente mencionou aqui que envolve todos eles. Então, desvendado um mistério para você entender e exercer a sua identidade aqui na Terra. Exercer as suas 6 características, né? Eu vou estar anotando elas aí depois para a gente poder estar postando, né? E comentando aí a respeito delas aí. E uma coisa interessante que ontem na live a gente tirou, né, de conhecimento, a gente estava falando, conversando ali no final, a Keila teve a participação ali, e ela, enquanto ela estava falando, né, eu considero uma revelação, assim, né, porque é algo que, de fato, eu nunca poderia ter se eu não estivesse vivenciando aquele momento, né, mas a Keila, conforme ela estava me contando ali a respeito de algumas coisas, né, a gente estava falando sobre a parte emocional, sobre as nossas emoções, e aí a gente tocou nesse assunto sobre identidade. E tudo isso que a gente está falando aqui, né, sobre como você de fato entender a sua essência, a sua identidade com Deus e tudo mais, eu tive uma analogia assim muito interessante a respeito, né, que eu queria mencionar aqui para vocês, que é o seguinte: imagina, para você que não ouviu, né, imagina, ó, Dina Petri, bom dia, está eu e a avó, bom dia, vozinha. Imagina que a sua identidade, né, quando Deus te criou, quando Deus te fez, ele te fez com uma identidade. E essa identidade, a gente vai simbolizar ela como um quebra-cabeça. Imagina um quebra-cabeça. E aí agora você escolhe aí qualquer animal que você queira de preferência, somente para representar a imagem do quebra-cabeça, tá? Então, por exemplo, vou escolher a imagem de um leão. Então, meu quebra-cabeça é um leão, tá? Minha identidade, simbolizando aqui pelo quebra-cabeça. Imagina que quando eu nasci, quando eu vim ao mundo, né, as minhas peças, elas se espalharam, certo? Meu quebra-cabeça desmontou, ok? E como cada um de nós tem uma identidade diferente, né? Então, todos nós que estamos participando aqui, cada um escolheu um animal diferente. Vamos simbolizar assim. Então, nossa família, né, o nosso cônjuge, os nossos filhos, né, os quebra-cabeças são diferentes. E imagine que agora, conforme eu vou vivendo, entendendo a minha essência, e entendendo para que de fato eu vim a esse mundo, eu venho montando esse meu quebra-cabeça para me encontrar minha identidade, tá? Agora eu vou entrar com a parte das emoções. Imagina que cada peça desse quebra-cabeça é uma emoção, é uma característica, é uma ação, né? Ou é algo do tipo.
Para mim montar esse quebra-cabeça, você concorda que eu tenho que buscar algo que há em mim e não que há nas pessoas? Por quê? Se eu for buscar, por exemplo, na Adriana, que escolheu, digamos, a águia, né? E pegar lá uma peça do quebra-cabeça dela, seja uma emoção, seja uma característica, ou seja algo do tipo, e colocar no meu quebra-cabeça, né? Pode até encaixar, né? Aí eu vou lá e pego no Cláudio uma outra, né? Que encaixou. Aí eu vou lá e pego da minha esposa, pego uma do meu filho e vou montando com algumas que eu já tenho, que eu criei, a minha cultura, a minha religião, a cultura do meu país e vou montando. No final eu monto quebra-cabeça. Você acha que eu vou conseguir ver o leão? Você acha que com as peças emoções, sentimentos, características de outras pessoas, né? Eu vou conseguir montar de fato a minha identidade, eu vou conseguir montar de fato a minha essência, eu vou conseguir montar de fato e ver, né, a imagem ou a minha digital, a minha identidade aqui? Claramente não, porque eu não fui de fato buscar aquilo que era meu, né? E aonde que a gente consegue então encontrar a nossa identidade? Aonde que a gente consegue encontrar o nosso verdadeiro quebra-cabeça, a nossa verdadeira peça, né? É encontrando ela de fato na palavra de Deus. E aqui, esse versículo-chave, ele nos mostra algumas características de como fazer isso, né? Então, por isso que eu quis trazer essa analogia, para a gente conseguir ter esse entendimento. E aí eu queria entrar numa questão só para a gente comentar aqui rapidamente sobre autoralidade, né? Se você não for autoral em nada, o seu quebra-cabeça ele vai ser uma bagunça. A sua identidade ela vai ser uma bagunça. Porque você pode copiar coisas ou pegar coisas de outras pessoas que encaixam dentro da sua identidade, né? Mas se ela não for sua, né, vai ser simplesmente, no final das contas, algo que vai estar totalmente embaralhado. E a gente vive hoje, né, a vida de outras pessoas, né? A gente vivencia hoje, né, na maioria das vezes, coisas que outras pessoas fazem, né? Talvez se isso abalasse um pouco o nosso coração, nós faríamos de outra maneira, de forma diferente, né? Vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa buscou algo e trouxe ao mundo e aquilo foi considerado algo extraordinário, né? Imagine se uma outra pessoa tomasse aquilo como, não vou colocar rivalidade, porque essa palavra ela traz rincha, né? Mas imagina se aquela pessoa pega aquilo que foi feito, vou colocar assim, a invenção do avião. Foi feita a invenção do avião. Durante quantos anos, né, nós não evoluímos quanto a isso? Né? Agora está entrando aí a parte das espaçonaves, né, os foguetes e tudo mais, e a exploração do espaço e tudo mais. Mas a invenção do avião, né, ela vem sendo aprimorada, mas ela não vem sendo modificada. Né? Imagina se desde lá atrás, né, as pessoas que pegaram o primeiro avião que voou, né, de fato ali com sucesso, né, de Santos Dumont, resolvesse aprimorar aquilo. Você acha que a gente estaria hoje com a mesma tecnologia que a gente tem hoje? Vamos pegar uma outra situação, né? Nós tínhamos antigamente comunicação via telefone, que era os aparelhos telefônicos eram um caixote, né? E ali o Steve Jobs teve uma ideia de começar a querer criar algo que ainda não existia, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando sai de nós a nossa essência ou algo que deveria sair, né? Algo autoral, as coisas mudam no mundo. E de fato são poucas pessoas que conseguem fazer essa diferença, né? Um exemplo mais claro ainda de falar sobre isso são músicas, né? Quantas músicas no passado, né, a gente lembra até hoje e a gente canta até hoje, né, pelo fato de uma pessoa ali ter tido esse conhecimento, ter tido essa autoralidade, ter criado isso. Mas e hoje em dia ainda continua sendo criado. Agora imagina se tivesse parado, né? Todo mundo estaria cantando as mesmas músicas, né? Algumas coisas são fáceis de fazer, né?
Como criar uma música, você pega uma caneta, escreve um poema, alguma coisa e dá nota, né? É fácil de fazer? Não é, mas é mais fácil do que você inventar um avião. Você concorda comigo? Então, existem coisas que o ser humano ou se tornou difícil de ser autoral, né? Ou então a gente está chegando em uma determinada situação na qual a gente está sendo limitante, né? Então a autoralidade ela requer sair de todos nós. E aí quando ela sai com a essência de fato, ela flui, né? E ela é exercida com gratidão, ela é exercida com compaixão, ela é exercida com bondade, humildade, enfim. Show. Ó, o Cláudio colocou, pega como referência. Pegar, no caso, que você fala como referência as pessoas, né? Para poder encaixar no seu quebra-cabeça. Seria mais ou menos isso? Com certeza, né? Nós temos pessoas aí que buscam coisas que às vezes a gente tem preguiça de buscar, né? Conhecimento, por exemplo, é uma delas, e nos traz resumido, e aí a gente passa a ter o entendimento delas, só que aí, ao invés da gente modelá-las, né? Modelar que eu falo, você modelar e praticar daí o seu, né? A sua autoralidade, você passa a exercer o que a pessoa está fazendo, né? Seria mais ou menos como se eu tivesse falando aqui o que eu já tivesse ouvido falar. Ou escutei uma pregação 20 vezes, 30 vezes, gravei a pregação, vim aqui e falei sobre a palavra de Deus, o que havia naquela pregação. Isso não é algo autoral, né? Agora você pode pegar essa pregação, entender o que ela quer dizer e buscar uma essência e trazer algo novo sobre ela, né? A palavra de Deus mesmo diz que ela se renova a cada dia, né? Então, tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente está lendo, se você for reler, você vai trazer algo novo. Foi interessante ontem que quando eu chamei aquele, foi justamente para a gente fazer esse tete a tete, né? E ela trazer, né, o ponto de vista dela, que era diferente ou era algo que eu não sabia, que eu desconhecia. Então a gente precisa ser autoral e ter essa identidade. Então, ter identidade com Deus, lê aí Colossenses 3,12, tem as características de quem é o gerente de Deus, digamos assim, o general dele, né? O que você precisa ter. É difícil? Para algumas pessoas é mais fácil? Para quem é mais fácil é difícil controlar, porque às vezes é demais, então a gente precisa ter aí um equilíbrio, fechou? E aí a questão da autoralidade, que é a gente criar as nossas coisas também. Pega uma coisa que você possa modelar, né? Mas saiba que no final ali o seu quebra-cabeça tem que ser montado com as suas emoções. E não com emoções, às vezes, dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que estão perto de você ou de quem você assiste, né? Nós somos semelhantes, né, às pessoas que estão ao redor de nós, né, ou às pessoas que nós seguimos, né? Nós somos semelhantes, mas nós não somos iguais. Nós temos que também ter a nossa característica. Tem um ditado que diz que eu não sei de fato como é o ditado, mas que é muito melhor você estar sentado à mesa de pessoas que têm grande conhecimento, né, que são mais inteligentes do que você estar sentado na mesa na qual você é o mais inteligente, pelo fato de você absorver conhecimento. Mas de nada adianta você absorver esse conhecimento e replicar da mesma maneira na qual eles replicam, né? Vai adiantar? Vai. Você vai viver? Vai. Mas e você? Né? Você vai ser sempre uma sombra? Você vai estar sempre atrás da pessoa, né? Então, existe esse outrem aí, existe essa questão de você fazer além, né? Se você é um escolhido de Deus, faça para como, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Se eu pegar um cara na internet como exemplo e segui-lo e fazer o que ele faz, o que ele manda eu faço, né? Escreve verde, eu vou lá e escrevo verde. Escreve amarelo, as pessoas vão saber o que eu estou fazendo. Porque se elas seguirem o cara também, né? Eu vou falar, olha, esse cara aqui está simplesmente copiando ele, mas e o que é seu? E o que é autoral seu? Né? E o que você tem para colocar para fora? Qual é a sua essência? O seu quebra-cabeça aí, no caso, é a sua identidade ou a identidade de uma outra pessoa? Então falta essa questão da autoralidade em tudo na qual a gente vai fazer. Fechou, galerinha? Bom, é isso aí.
Tira o print aí, compartilha essa live aí com seus amigos, com seus familiares. Tamo junto. Te agradeço muito por estar aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. Tira o print aí, posta aí e me marca para a gente poder estar repostando. Beleza? Excelente terça-feira para você. Que essa semana seja uma semana repleta de bênçãos para você. Né? Para quem não assistiu a nossa live de ontem, que foi às 21h21, tá salva lá no Instagram. É só ir lá no IGTV do Instagram que tá salva lá. Foi massa demais. E é muito bom estar aqui com vocês. Fechou? Forte abraço. Lembrando, nossa última semana do desafio. Tô pensando aí em fazer outros projetos aí no próximo mês. A gente vai ver o que tá fazendo, né? Mas vamos trazer coisas novas aí. Beleza? Fiquem com Deus, então. Excelente terça. Tamo junto. Beijo, vozinha, que tá nos acompanhando aí. Te amo, viu, minha linda? Beijão. Tchau.